Tem sempre aquele momento típico na vida dos artistas de rock quando o tempo começa a cobrar o ingresso. A voz já não alcança mais as notas. A barriga começa a disputar espaço com o microfone. E o público? Bom, o público já não é mais o mesmo. Aí o artista percebe que está na hora de anunciar aquela turnê de despedida. É o momento de faturar uma graninha extra, arrancar uns aplausos sinceros, ou pelo menos nostálgicos, e se despedir com dignidade antes que as vaias comecem a dominar o show. É a turnê da saudade, do obrigado por tudo, do vocês foram incríveis. Mas, curiosamente, parece que não são só os roqueiros que fazem isso. Nos últimos dias, o ministro Luiz Roberto Barroso entrou em modo Elton John de toga. Sim, o homem parece ter começado sua própria turnê de despedida. Discursos emocionados, falas sobre propósito, espiritualidade, felicidade e até citações de Harvard, onde ironicamente ele não pode mais pisar. Só que, diferente dos artistas, Barroso não está fugindo da velhice. Está fugindo da lei Magnitsky. A dele não é uma despedida do palco, é uma fuga dos holofotes judiciais. Enquanto uns se aposentam depois de uma vida de sexo, drogas e rock and roll, ele tenta sair de cena depois de um longo período de censura, perseguição e rasgação da Constituição. Brasilinas e brasileiros, preparem seus lenços, seus violinos e suas pipocas, porque o seu peru do judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, está vivendo um drama digno de Cinema Paradiso. O homem que já se achou o protagonista da democracia brasileira agora está ensaiando sua saída de cena. E, como todo ator de método, faz isso com discursos sobre felicidade, propósito, espiritualidade. Sim, ele citou Harvard, citou fé, família, amizade. Faltou só citar o segredo e dizer: o universo conspira a favor. Barroso, que começou a carreira livrando um terrorista da cadeia e vai terminar prendendo velhinhas inocentes como se fossem terroristas, resolveu agora dar uma de coach. No Fórum Rui Barbosa, em Salvador, Bahia, ele soltou uma daquelas frases que parecem post de Instagram com filtro sépia. A vida é feita de muitos ciclos e a gente deve saber a hora de entrar e a hora de sair. Bonito, poético, mas vindo dele, soa mais como a hora de sair é antes da Interpol me achar. Porque, veja bem, não é coincidência que o homem começou a falar de felicidade logo depois de perder o visto dos Estados Unidos. É sempre assim. Quando o sujeito não pode mais ir para Miami, ele começa a descobrir o sentido da vida em Itaparica. Barroso citando Harvard é tipo Flávio Dino citando a academia. Fala bonito, mas ninguém lá lembra quem ele é. Há um estudo sobre felicidade que é ministrado na Faculdade de Administração de Harvard que diz que há 4 pilares para a felicidade: fé, família, amizade e propósitos. E, claro, cada um de nós, cada um dos presidentes aqui tem a sua fé, família, amizades e propósitos próprios, mas nós temos também aqueles que nos unem. E, portanto, a nossa fé na justiça que nos cabe realizar, essa família do Poder Judiciário que procura realizar a justiça da melhor maneira possível, a amizade que nós conseguimos construir, porque a afetividade é uma das forças mais poderosas do universo, e o propósito que nos move, que é fazer um país melhor e maior à luz da Constituição e da legislação que nos cabe aplicar. De modo, Francisco, que esse é um momento muito especial para mim, de muita alegria. Um pouco comecei a minha carreira no Supremo aqui e, de certa forma, estou terminando a minha carreira no Supremo aqui também. A vida é feita de muitos ciclos e a gente deve saber bem a hora de entrar e a hora de sair. Barroso, querido, você resolveu falar de felicidade citando Harvard
Justamente a universidade que agora só pode te ver por chamada de vídeo, porque seu visto virou abóbora à meia-noite. Que timing, hein? É tipo o cara que foi expulso do bar e decide dar palestra sobre os tipos de drink. Mas tudo bem, vamos falar de felicidade. Durante o seu reinado de toga no STF, o Brasil caiu 20 posições no ranking mundial da felicidade. 20. A gente despencou tanto que o Butão deve estar olhando pra gente com pena. E veja só, nos dois quesitos que mais caíram, liberdade e corrupção, o Supremo tem a digital inteira da sua gestão. Parabéns, ministro! Harvard chama isso de case study. Aqui a gente chama de tragédia patrocinada por verbas públicas. Mas é claro, a sua felicidade pessoal deve ter ido às alturas. Pelo menos até o momento em que veio aquele plot twist direto de Washington, sanção por violações de direitos humanos. Pois é, Barroso, os Estados Unidos te colocaram na mesma lista que ditadores e oligarcas russos. E talvez, só talvez, nesse momento, você tenha sentido um gostinho bem discreto da tristeza que o brasileiro sente desde que o STF decidiu brincar de censura, prisão política e justiça seletiva. Ou seja, parabéns, Barroso, você finalmente descobriu o que é ser infeliz e sem precisar fazer o curso de Harvard. E se ele acha que a felicidade é feita de ciclos, o dele parece estar se fechando com as algemas da lei Magnitsky batendo a porta. Barroso está avaliando a hora de sair, disse ele. A tradução livre é: estou procurando um país sem tratado de extradição. Edson Fachin, o novo presidente do STF, já confirmou o rumor. Barroso está de saída. E Fachin, com aquele olhar de padre em missa fúnebre, lamentou: é uma pena para o judiciário. Fachin, também seria uma pena se ele ficasse. Um dos ministros, segundo o Globo, resumiu bem. Barroso apresenta sinais trocados. Ele tem receio de pendurar a toga, porque sair do STF é como ir de Xangri-Lá para a planície. Olha a ironia. O homem que acreditava viver num paraíso jurídico ajudou a fazer do Brasil um inferno sem lei. E enquanto todo mundo tenta entender se ele vai sair ou não, Barroso já planeja um retiro espiritual na Europa, com o grupo indiano Brahma Kumaris. Claro, o sujeito que confundiu Constituição com fanfic agora vai buscar iluminação com quem acredita que o karma é revisável por liminar. Mas há um detalhe que nem o incenso disfarça. As sanções dos Estados Unidos acertaram Barroso e família em cheio. O filho teve que deixar emprego e casa em Miami, e Harvard, que antes o chamava para palestras, agora só o cita como exemplo no curso de como arruinar a reputação de uma instituição. Toda a vida dos Barrosos era americana, agora é karma instantâneo. E quem também não está lidando bem com esse drama são os discípulos de toga da Globo News. A redação entrou em modo Titanic, o navio afundando e eles tocando violino. Sem Barroso para mandar os textos prontos no Zap, os coitados vão ter que trabalhar de verdade. Imagina o desespero. Jornalistas tendo que fazer a própria investigação e escrever o próprio roteiro, sem copiar o discurso de um ministro. É como tirar o teleprompter do William Bonner e mandar ele improvisar sobre Nietzsche. O ministro Edson Fachin, atual presidente do Supremo, está fazendo uma série de visitas a tribunais, às cortes em Brasília, e esteve com um grupo de ministros do STJ que comentaram isso, perguntaram para ele sobre a aposentadoria do Barroso, que é o assunto no judiciário que está movimentando aí as conversas, e o Fachin disse que sim, que tudo indica que o Barroso vai renunciar, vai se aposentar antecipadamente, e que é uma pena para o judiciário que ele tentou fazer o ministro mudar de ideia, e o ministro indicou que não vai mudar de ideia, que deve sair do Supremo. Não se sabe ainda quando, muito possivelmente, segundo a apuração do nosso repórter Rafael Moraes Moura, que cobre, sabe tudo de judiciário, trabalha no blog comigo, muito possivelmente no final do ano.
e muito por conta da atual situação de vida dele e também se fala muito a respeito das sanções que ele recebeu também nesse contexto das retaliações dos Estados Unidos ao Brasil por conta da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele mesmo esteve num congresso em Salvador ontem e sugeriu a mesma coisa. A gente tem que ver a hora de deixar o palco, tem que saber que os ciclos terminam. Então, tudo indica que realmente ele vai sair. Ele, além de ter tido o visto cancelado, revogado, Júlia, a família dele também teve, né? Então, ele tinha um filho que trabalhava nos Estados Unidos, saiu de férias, na volta preferiu não voltar por causa dessa questão do visto, está trabalhando em São Paulo. Ele mesmo, o ministro Barroso, é Senior Fellow da Kennedy School de Harvard, que é a escola de governo de Harvard, dava aulas lá, algumas vezes ao ano, dava aula em outras universidades. Eles têm ainda apartamentos, um apartamento em Miami, então ele tem uma vida muito ligada aos Estados Unidos e essas sanções abalaram muito a vida do ministro Barroso. Não se sabe se é exatamente por isso ou se por uma questão pessoal. O que o ministro tem falado é que ele vai fazer um retiro espiritual, vai para a Europa fazer um retiro espiritual com um guru indiano e, na volta, vai anunciar aí o que ele pretende fazer. O fato é o seguinte, né? Como tudo em Brasília, tem uma vaga que vai ser liberada, ainda mais uma vaga de ministro do Supremo, já está todo mundo de olho em ocupar esse espaço, disputando a vaga do Barroso, que, se realmente sair, vai ser uma vaga, uma indicação do presidente Lula, terceiro ministro do Supremo indicado pelo presidente Lula, se tudo isso se confirmar, né? E a gente, quem acompanha mais, está muito bem informado nessa movimentação, que está lá o Rodrigo Pacheco, que não quer disputar o governo de Minas, que era o primeiro desenho do presidente Lula para ele que foi presidente do Senado / Congresso. Então, ele está muito focado nessa questão da indicação para o STF. O advogado-geral Jorge Messias, advogado-geral da União, e Bruno Dantas também, do TCU, né? São os três nomes mais cotados para essa eventual possível vaga na Flor de Barroso, por enquanto. Sentiu a sanção, o Chorão? O que será da luta contra o bolsonarismo sem esse guerreiro do povo brasileiro? Derrotou o bolsonarismo e agora que começou a colher as consequências de suas ações. Quer correr? Fica, Barroso, deixa pra lá o apartamento de 22 milhões em Miami. O playboy boêmio vai sair pelas portas dos fundos, sancionado, desacreditado, com fama de ser duro com donas de casa que rabiscam estátua e vista grossa com facções criminosas. Barroso, o inspirador da democracia, agora é o vilão sancionado. E no luto dos comentaristas da Globo News, dá para sentir o vazio deixado por aquele que, por anos, os alimentou de frases feitas e autopiedade institucional. A saída antecipada dele é menos renovação pessoal e mais fuga estratégica antes que o nome entre no próximo lote de sanções. Afinal, se até Xander Clayson já rodou e até Gilmar Mendes está sendo investigado, inclusive em Portugal, Barroso sabe que o vento do norte está soprando forte. E talvez por isso ele tenha tentado parecer humano de repente. Deu entrevistas dizendo que as penas do 8 de janeiro foram elevadas demais. Ora, o homem que ajudou a transformar protesto em crime agora quer posar de conciliador. Concordo que algumas penas, sobretudo dos executores que não eram mentores, ficaram elevadas. Eu mesmo, pessoalmente, apliquei penas menores. E desde o começo me manifestei, antes do julgamento do ex-presidente, mas já tinha me manifestado, que considerava bastante razoável a redução das penas para não deixar acumular golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. Mas seja como for, a gente não podia deixar de julgar. E é um julgamento que continua a causar um certo mal-estar no país, porque o ex-presidente perdeu as eleições, mas teve 49% dos votos. Portanto, tinha muito apoio na sociedade e a gente não pode ignorar essas coisas, mas não pode deixar de julgar. Mas não adianta, Barroso. O estrago está feito. Os inocentes foram condenados e só a anistia pode limpar a sujeira jurídica que vocês criaram. Agora é tarde para tentar parecer sensato. A Magnitsky não aceita habeas corpus. Mas o que realmente preocupa é o que vem depois. Porque ao sair,
Barroso abre mais uma vaga no STF. E o Brasil, esse eterno reality show jurídico, pode ter agora o BBB Supremo. Lula escolhendo o novo brother da toga. Quem será o novo iluminado? Bessias, o pombinho correio da Dilma? Glaze, a noiva de Chuck da Revolução? Ou Marcola, o empreendedor de narcóticos? O fato é que o Brasil vai ficando cada vez mais parecido com uma continuação ruim de O Poderoso Chefão. Só que, aqui, quem sai de cena não é o herói trágico, é o roteirista que destruiu a trama. Barroso foi criticado por aparecer demais, discursar demais, lacrar demais, até cantar demais. É bonito se a gente esquecer todo o resto, mas o povo brasileiro não esquece. A felicidade que Harvard ensinou nunca chegou aqui, porque a liberdade que o STF destruiu não cabe em nenhum ciclo espiritual. No fim das contas, todo rockstar tem sua última turnê. Uns se despedem do palco, outros da toga. A diferença é que o Barroso vai encerrar o show com a Magnitsky no camarim. Bom dia, Alexandre. Hoje está um belíssimo dia. Está um sol magnífico. Quer dizer... Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.